assim a palavra de Deus em Mateus 28, 18 a 20. E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, Jesus, antes de partir, deixou uma grande missão para os seus discípulos. Ou seja, uma grande missão para todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador, para todos aqueles que são convertidos, novos nascidos, os cristãos. E essa missão é de pregar o Evangelho para toda criatura. Jesus não disse que apenas o fulano deve ir. Jesus não disse: pastores, preguem a palavra. Não, ele disse: ide. O ide, ele não especificou fulano de X ou fulano de tal. Ele apenas disse: ide. E esse ide quer dizer que é para todos aqueles que são chamados, que se consideram cristãos, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que receberam e aceitaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, têm a missão, a primeira missão é de levar o Evangelho de Cristo, é de pregar o Evangelho de Cristo. Então ele diz, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide, vai, ensina, prega a palavra, ensina tudo aquilo que eu vos tenho ensinado durante esse tempo de caminhada comigo, tudo aquilo que eu vos tenho mostrado. Vai e façais aos outros também. De mim vocês aprenderam. Jesus foi o grande exemplo aqui. Ele nos mostrou como devemos nos comportar, porque ele estava aqui nessa terra como um homem. E como um homem, ele sofreu as tentações. Como um homem, ele sofreu todo tipo de tentação. Mas ele perseverou. Ele não caiu. O cristão não deve ser uma pessoa influenciada. Muito pelo contrário, o cristão deve influenciar. Onde há um cristão deve haver diferença. Porque se você nasceu de novo, se nós nascemos de novo, então algo em nós mudou, as coisas velhas ficaram para trás. E se algo em nós mudou, então devemos fazer a diferença, devemos ser diferentes, devemos ser os que influenciam e não os que são influenciados. E a nossa primeira missão começa em nossa casa. A nossa casa é a nossa primeira missão, em primeiro lugar, onde devemos pregar sobre a palavra de Deus. É para a nossa família. Que a Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus, principalmente os da sua família, é pior que o infiel. Pecou contra Deus. Então, em primeiro lugar, devemos influenciar as pessoas da nossa casa. Devemos fazer a diferença dentro da nossa casa, anunciar o Evangelho do Cristo dentro da nossa casa, dar o nosso testemunho dentro da nossa casa e depois saindo. Por isso que lá em Atos 1:8, a Bíblia diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia,
Samaria e até os confins da terra. Jerusalém, eu entendo que Jerusalém é como se fosse a tua casa, o lugar de onde tu vieste. Então ele disse, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, ou seja, começa por Jerusalém, começa pela tua casa, como em Judeia, vai para a tua cidade toda, fora da tua casa, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho, os teus colegas de escola, são esses, a Judeia. A Samaria seria, vamos dizer assim, o país todo. E até os confins da terra, todos os outros países do mundo. Não importa até onde tu fores, mas vai e prega o Evangelho de Cristo. E prega o Evangelho de Cristo. Se até hoje ainda estamos aqui, é porque Cristo ainda quer que se salvem almas. E nós devemos fazer essa diferença. É nossa missão levar a palavra de Deus para aqueles que não a conhecem. É nossa missão levar a palavra de Deus para aqueles que desviados estão da palavra. É nossa missão para levar a palavra de Deus até para as crianças, para que elas venham crescer no caminho certo, no caminho de Deus, para que elas não venham se desviar. É nossa missão. Então vamos ser a diferença, vamos fazer a diferença. Vamos pregar o Evangelho com ousadia, pois que a palavra nos diz que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de ousadia. Mas essa ousadia é para tu usares para fazer a obra do Senhor. Não é ousadia simplesmente quando estás nas conversas com os amigos para falar besteiras. É ousadia para falar da palavra do Senhor. Falar com convicção, falar com sabedoria. Falar em espírito, falar em amor. Então vamos ter essa ousadia, vamos pedir a Deus que manifesta esse poder, que manifeste o poder dele sobre as nossas vidas, que manifeste em nós a vontade de pregar a palavra dele, a vontade de fazer a vontade dele, a vontade de procurarmos a presença dele e a vontade de trazermos mais almas para Cristo. Acho que isso é uma ordem que ele nos deu, e de pregar o Evangelho a todas as criaturas, sem escolher porque o fulano diz X, não vou nessa terra porque isso, aquilo, não. Jesus não disse ir de pregar o Evangelho no sítio X, disse ir de pregar o Evangelho a todas as criaturas, até os confins da terra. É momento de começarmos a refletir. Quantas almas já trouxeste para Cristo? Não que seja isso que vai te salvar, não. Mas é importante, porque é isso que Deus quer de nós. Que preguemos a sua palavra, que evitemos o máximo possível que pessoas vão para o inferno. E muitas das vezes nós estamos a assistir de camarote, muita gente se perdendo porque nós não conseguimos falar da palavra de Deus, nós não conseguimos dar o nosso testemunho. É momento de despertarmos do sono. É momento de nos levantarmos e começarmos a fazer a vontade de Deus. É momento de começarmos a pregar a palavra de Deus, a vigiar, a orar e pregar a palavra de Deus. É muito importante. É muito importante. E aqueles que pregam a palavra devem saber que vocês são exemplo. Todo cristão é um exemplo. Muitas das vezes você não percebe, mas você está sendo observado, porque as pessoas notam a diferença, porque as pessoas vão ficar observando, porque eles vão ver, não, alguma coisa de diferente nessa pessoa, e essa coisa é o Espírito Santo de Deus que em ti habita, e essa coisa de diferente é a luz de Deus que em ti habita, é a luz que resplandece sobre a tua vida. Não deixe essa luz morrer, não deixe essa luz se apagar.
Pregue a palavra de Deus, busque ter mais intimidade com Ele, busque sabedoria em Deus, busque a vontade de Deus sempre na tua vida. Então não sai da tua casa anunciando a palavra, falando da palavra que você não vive. Por isso que a Bíblia nos diz que nós devemos dar o nosso testemunho. A melhor forma de converter o ímpio é através do nosso testemunho. E o nosso testemunho é isso, é você viver aquilo que você tem pregado. Viva aquilo que você tem pregado. Não pregue aos outros o que você não tem vivido. Aquilo que você vai falar para o outro. Que você venha primeiramente refletir, pensar na tua vida. E assim, pregar no outro. Então que Deus venha abençoar essa palavra. E que ela possa servir para nos ajudar a crescer mais e mais na presença do Senhor. Que Deus venha ser glorificado e exaltado em todos os momentos e que a cada dia venhamos a ter mais ousadia para falar da palavra do Senhor, tanto na escola, tanto no trabalho, tanto na rua, tanto na nossa casa, onde quer que estejamos, que venhamos a ser a diferença, que a luz de Deus resplandeça sobre nós, para que em nós não chegue as trevas. Que Deus nos abençoe.